alunos! E aí, como é que vocês estão? E aí, oitavo ano, vamos continuar mais uma aula de Sociologia hoje? Pessoal, hoje o nosso tema vai tratar sobre os valores sociais, temas que a gente já começou a conversar em aulas anteriores, né? Onde nós falamos um pouco sobre o que seria valores, como a gente constrói esses valores na sociedade, as ideias de certo e errado, e hoje a gente vai falar como as instituições elas têm um papel importante nessa construção de valores, onde nós vamos aprendendo em determinados lugares o que nós podemos e o que nós não podemos fazer. Vamos lá para a tela a gente entender melhor sobre esse assunto aqui? Bom, olha só, hoje a aula fala sobre os valores sociais e as instituições das diferentes sociedades. Então, o que são valores sociais? Só a gente relembrando que a gente já falou esse tema, a gente já explicou, então você já sabe, né? A gente vai falar um pouco sobre essa importância dos valores sociais ainda nas diferentes sociedades, sejam elas sociedades que a gente chama, né, de pós-modernas, seja elas sociedades que a gente chama de sociedades mais antigas, sociedades, às vezes, de uma forma errada, chama de sociedades primitivas, né? Então, todas as sociedades, gente, elas constroem os seus valores, independente do tempo em que elas estão presentes aí. Então, a sociedade indígena não tem valores? Claro que tem. As sociedades quilombolas, africanas, não têm valores? Claro que tem. Os aborígenes, todas as sociedades no geral, os grupos que são diferentes de nós, também construíram os seus valores. Então, o que a gente precisa saber é como se constrói esses valores. Claro que cada sociedade tem uma maneira diferente de fazer isso, né? Vamos lá. Anota aí, gente. Valores sociais, o que é isso, né? Os valores sociais, eles são construídos, né, e compartilhados coletivamente. E muitas vezes eles ocupam uma função importante para a gente falar aqui, que é a função formativa, tá? Então, ele vai formar o indivíduo, ele vai construir o indivíduo da forma com que ele precisa ser para aquela sociedade, tá? Agora, você me pergunta, professora, existem valores universais? Existem valores que são condenáveis em qualquer sociedade? Existem. Existem valores universais e existem valores mais particulares, valores que são referentes àquela sociedade, naquele tempo, naquela época, tá? Só para vocês terem ideia. Então, gente, os valores sociais, qual é o intuito, qual é o objetivo destes valores? Estes valores, gente, eles têm o intuito de melhorar ou manter a ordem social e os padrões. Se liguem nessa palavra, tá? Padrões estabelecidos no âmbito de uma determinada sociedade. O que isso quer dizer, gente? Que cada sociedade constrói seu padrão. A gente chama de padrão de normalidade, ou seja, o que eu faço, como eu sou, como eu me visto, como eu me porto, como eu falo, que seja algo aceitável para aquela sociedade, tá? Então, esse padrão estabelecido, eles perpassam as nossas construções de valores. E esses valores, pessoal, eles podem funcionar como instrumentos de transformação ou de manutenção da sociedade. Isso quer dizer o que exatamente? Que em determinado momento a sociedade ela vai mudar. E esses valores que a gente está falando aqui, que muitas vezes são valores normativos, eles também, pessoal, podem mudar. Então, não é uma coisa cristalizada, uma coisa que, então se a sociedade é assim, vai ser sempre assim, nunca vai mudar? Claro que não. A gente pode ter transformações, mas vamos ver isso um pouquinho mais lá na frente, tá? E aí você me pergunta, professora, então, beleza, a gente tem um padrão, né? A nossa sociedade constrói um padrão de normalidade, a gente já sabe que existem regras, a gente sabe que é importante nós termos um caminho a saber qual é o caminho que eu preciso percorrer, né? Quando eu sei o que eu tenho que fazer, mas muitas vezes eu não faço, né? Essa é aquela coisa que você sabe o que é certo, mas você não faz, exatamente isso.
Então, eu sei que isso acontece na sociedade, eu sei que tem regras na minha escola, na minha casa, tem regras lá onde meu pai e minha mãe trabalham. Agora, eu pergunto para vocês, quando que isso começa? Quando que nós começamos a construir esses valores na nossa vida? Vamos ver, olha aqui para a tela que a gente vai já descobrir onde começam esses valores. Parece uma bobagem, né? Mas começa no nascimento. Quando nós nascemos, as primeiras regrinhas, os valores vão sendo perpassados. Claro que é de uma forma diferente, né? Um bebê não vai ter assimilação de ideias e valores como nós, já adultos. Tudo é perpassado de uma maneira muito lenta e conforme, né, o desenvolvimento da criança. Então, quando ela é bebê, ela vai aprendendo com os pais, né, ou com os familiares, como ela se portar, viver na sociedade. Claro que de uma forma muito lúdica, né? A primeira palavra, papai, mamãe, ensina, né, essa questão aí de ter um pouco de limites. A gente não começa a colocar limites até no bebê? Pois é. Depois que essa criança vai crescendo, ela vai convivendo com outras pessoas. Então, ela sai do ambiente familiar e vai para a igreja, vai para a escolinha, vai para a creche. E lá, ela também vai sendo inserida em outros contextos que ela vai ter que aprender a esses valores morais, valores éticos, né? Então, esses valores do certo e do errado vai sendo passado desde a infância. Então, assim, se a criança não tem limite, se os pais valores, a tendência é que essa criança ela vai crescer num ambiente que ela é anômico, a gente chama na sociologia. Quer dizer o quê? Ela não sabe conviver com regras, né? E aí, uma frase aqui, ó, são instrumentos impostos na nossa forma de agir. Então, pessoal, esse último instrumento aqui, quando a gente fala que esses valores, eles são, tranquilinho, a gente pode falar que é simples, não é. E, de uma certa forma, eles são impostos a nós, né? Então, nem sempre eu vou concordar, eu vou querer cumprir, mas eu terei que cumprir, eu tenho que fazer para que possa ser, de certa forma, aceito na sociedade, né? Então, esses valores morais, do que é certo e do que é errado, eles também moldam, né, como se fosse um molde, assim, uma massinha de modelar, elas vão moldando o nosso caráter, vão moldando o nosso jeito de compreender as coisas, o nosso modo de pensar e o nosso modo de agir, tá certo? Muito bem. Então, qual é o objetivo mesmo desses valores? Primeiro, os valores são estabelecidos com o objetivo de melhorar o convívio da sociedade. O que a gente quer é que a sociedade possa ter o máximo de coesão, o que quer dizer? Ter o máximo de organização, de equilíbrio, e a gente não possa sair se matando aí por qualquer coisa, né? Outro, exemplos, né? Como é que a gente pode fazer com que melhore esse convívio? Respeito, tolerância, amizade, honestidade, lealdade, entre outros valores que são cultivados na nossa sociedade e que a gente deve compreender isso como um valor importante para a gente viver juntos. Porque se a gente não tiver respeito, se a gente não tiver tolerância, amizade, honestidade, lealdade, a gente já compromete esse convívio social, a gente já faz com que esse convívio possa não ser da forma com que a gente imagina, pode ser um pouco mais conflituoso, né? Outra questão, eles são criados dentro de uma comunidade, tendo em vista uma segura e tranquila para todas as pessoas. Então, a gente quer que a vida seja tranquila, segura, né, para que as pessoas possam conviver de uma forma harmoniosa, ou mais harmoniosa possível. E, por último, elas orientam as condutas e os comportamentos dos indivíduos, como a gente já falou na aula ali no slide anterior. Gente, a moral e ética, ela tem relação com os valores sociais? Claro que sim, né? Como? Como que a gente consegue fazer essa relação? Bom, as normas sociais, elas podem ser diretas, né, quando são estabelecidas através de leis. Então, a gente tem as leis que estabelecem a organização da sociedade. Também elas podem ser indiretas, como normas sociais. Então, não estão na lei,
mas a gente sabe que não deve fazer, ou que deve fazer. Não estão nas instituições, mas estão aonde? No campo dos nossos costumes, nos comportamentos que são repetidos pela maioria das pessoas. Então, tudo isso se relaciona com a moral e a ética de cada povo. Isso é particular, gente. Cada povo vai construir a sua forma de moral e ética dentro da sua organização, tá certo? Muito bem. Então, aqui só grifando, passando adiante. Então, os valores sociais estão relacionados também diretamente às instituições que nós conhecemos. Por quê, pessoal? Nós temos a instituição, ela tem um papel importante de perpetuar os valores, as normas, os comportamentos vigentes ou até mesmo esperados pelas pessoas, desejados. Então, eu quero que a sociedade espera de mim o quê? Que eu seja comportado na escola, que eu estude, que eu obedeça aos meus pais. Então, isso é um comportamento esperado para com você, né? As instituições, religião, a escola, a família e o direito, até mesmo o Estado, são exemplos de como funcionam, né, o modo de ensinar e impor tais valores através das suas regras e sanções. Sanções quer dizer o quê, gente? Não é castigo, né? É uma forma de corrigir o erro das pessoas. Essas sanções, elas podem ser físicas, psicológicas ou sociais. Se quiser saber mais sobre como os valores, você precisa saber mais sobre esses valores, né? Então, pode ser uma prisão, pode ser um castigo, pode ser você não frequentar determinado lugar, porque você errou, porque você falhou em algum ponto, tá bom? Muito bem. Então, gente, tem um sociólogo que ele fala sobre isso, né? O nome dele é Émile Durkheim. E ele fala que existe uma necessidade de padronização das condutas dos indivíduos. Para quê? Para que haja a ordem e o bem comum, que são estabelecidos através dessas imposições. Então, quanto mais a sociedade vai crescendo, ela vai necessitando dessa organização, dessa padronização, porque senão as pessoas vão sair por aí fazendo o que quiserem. E não é esse o objetivo, né? Uma sociedade, ela precisa ter regras. Os valores sociais, eles podem mudar? A resposta certa é o quê? Sim e não. Depende, né? Como? Alguns valores e normas, muitas vezes, perduram por gerações, milênios, né? As chamadas tradições familiares e sociais, por exemplo. O casamento é uma tradição que vem de muito tempo, muitos séculos. E ainda assim existe como um valor social, né? Só que, em certo momento, algumas regras, algumas normas, elas deixam de corresponder às transformações que ocorrem na própria sociedade e às expectativas também dos indivíduos, só para vocês terem uma noção, né? Então, certos valores, eles vão ficando sem sentido para as pessoas, entendeu? E aí, o que acontece? As mudanças, elas podem acontecer. Como que elas podem acontecer, gente? Através de reivindicações, manifestações, novas leis, novas regras oficiais. Então, essa possibilidade de revisão e até mesmo alteração dos valores, elas podem acontecer a qualquer momento, em qualquer sociedade. Então, pessoal, aí a gente tem a possibilidade, sim, de revisão dessas regras, né? A gente pode dizer que há meios que a gente pode transformar essa sociedade a partir dessas ideias, dos seus valores éticos. Então, o tempo, ele pode mudar as situações, ok? Fica isso bem claro para vocês, tá certo? Como que a gente pode ver as mudanças acontecer? Através das reivindicações, né? O povo, a partir das mudanças que a própria população busca e interfere para poder a gente ter mudanças dentro da sociedade, como é o caso do divórcio, né? O divórcio, ele era um valor que era inegociável na sociedade, as pessoas não poderiam descasar, né? E hoje, na sociedade, depois de várias transformações, hoje já é possível as pessoas poderem se divorciar na esfera civil, ok? Vamos aqui, valores diferentes nas diferentes sociedades, né? A gente tem aqui, por exemplo, a cultura judaica. A cultura judaica é uma cultura milenar, né? É uma cultura que vem de muitos e muitos anos. E ela é basicamente de caráter familiar. Eu trouxe aqui para a gente perceber as diferenças, né? As tradições para eles, gente, são muito importantes, né?
como, por exemplo, a cultura do Shabat, né? O Shabat, para eles, é um presente de Deus para os judeus, que é o sábado. O sábado, para eles, é sagrado, né? Então, o sábado, para eles, é um momento de estar na presença de Deus, né? E quem tem a cultura, né, a linhagem para os judeus, ela provém da mãe. Então, ela é patrilinear, ou seja, quem tem mãe judia é judeu. E nem sempre quem é o pai, né, quem tem pai judeu, vai ser judeu também. Então, essa questão da importância da mulher dentro da cultura judia se dá muito nesse sentido também. Outra questão também, o kosher, que é a alimentação apropriada. Eles dão muito valor à alimentação, ou seja, o que você pode e o que você não pode comer. Quem conhece um pouco da cultura judia sabe que eles não podem comer determinados alimentos, que tem uma questão espiritual, tem toda uma questão cultural que é importante para eles e nós, gente, devemos respeitar. Ah, mas não come pouco, porque não sei o quê. Se eles não comem, é uma escolha deles. É uma escolha da própria questão cultural e religiosa. Beleza? Muito bem. Outro valor diferente totalmente, né? É da cultura indígena. A gente tem os valores nas diferentes sociedades e cultura. Aqui a gente trouxe o exemplo dessa etnia Sateremaué, né? Que quer dizer lagarta de fogo, né? A estrutura já dessa sociedade primeiro que ela é dividida em clãs, né? Os Iwania, né? Então, os clãs se dividem em grupos diferentes, né? Eles têm tradições ritualísticas e religiosas bem particulares, né, da tradição deles. Eles valorizam muito mais o seu território. O território não é algo individual, ou seja, o meu terreno, a minha casa, não. Os territórios são coletivos daquela sociedade, daquele grupo, tá? Não quer dizer que os Sateremaués, lá no passado, não brigaram por territórios com outras etnias. Sempre teve isso, gente. Só que aí, uma vez que eles conquistaram aquele território, o território é do povo e não de uma determinada pessoa, tá? O sistema deles, diferentemente dos judeus, são patrilineares, ou seja, do pai, né? A linhagem vem do homem, tá? E são os inventores da cultura do Guaraná, né? A cultura do Guaraná, para eles, é super importante. E eu não sei se vocês conhecem, né, a história do Guaraná. Se vocês não conhecem, pesquisem aí como surgiu a cultura do Guaraná entre essa população aí de Sateremaué, certo? Muito bem. E aí, pessoal, fica a pergunta para o final da nossa aula aí para vocês. Quais são os seus valores? Que valores vocês acham importante para a vida de vocês, para a família de vocês, né? O que vocês aprenderam até aqui? Que são coisas consideradas boas, são coisas consideradas valorosas, importantes para a vida de vocês e que realmente vocês querem levar para o resto da vida, coisas que vocês realmente acham que são importantes para a vida em sociedade. Fica aí a pergunta, a reflexão para vocês entenderem o quanto é importante a gente refletir sobre esse tema, tá certo? Os valores são feitos para que a gente possa refletir, possa mudar e possa vivenciar eles, tá bom? Enquanto vocês, então, na próxima aula, para a gente continuar os nossos assuntos da sociologia, tá bom? Até mais!